E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente 5 matérias, se der tempo, tá? Vamos correr aqui para dar tempo das 5 matérias. Só que esse tipo de vídeo aqui é para quem gosta, no caso de economia, ações, investimentos, aquilo que não investir. Mas é aquela coisa chata? Não. Eu vou te dar uma pequena aula de educação financeira, de identificação pontos de, como é que fala assim, pontos de investimentos, pontos que você tem que sair. Tá? Então vai ser um vídeo bem dinâmico, mas muito voltado para a educação financeira. Então, se você quer aprender a identificar certos pontos de informações de mercado que dá para você fazer investimentos para você ganhar dinheiro, esse é o vídeo. Tá? Então vamos lá. Vou começar com as pautas aqui já para você ter uma ideia. As ações do 7-Eleven, do grupo 7i Holdings, dispararam aqui no Japão. Tá? Por causa de uma certa informação que eu vou trazer aqui para você. Lula vai ser convidado para vir para o Japão. Isso é bom? Pra caramba. Ó, pelo amor de Deus, hein? Não estamos falando de política, estamos falando de economia. Então não vem com aquela ideia de Lula, PT, Biruliro e o caramba 4, tá? Estamos falando de economia, não política. O Banco Norichukin, tá? Que é um banco que ele faz financiamentos agros aqui no Japão, amargou prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares. Não é de ienes, é de dólares, tá? Por quê? Tentou alavancar. Quem acompanha os vídeos do canal deve escutar, sempre que eu falei, deve se lembrar. Não faça alavancagem. Quer fazer alavancagem? Faça, mas vai se lascar. Pronto, se lascou de novo, tá? Japão detém, caso assim, 80% das participações em 8 fundos de investimentos públicos e privados. É isso que eu venho trazer para você. Para não investir nesses fundos. Porque o Japão já está ruim das pernas. E na hora que ele fala assim, não vou investir mais nisso, pronto, beleza. Quem investiu ali perdeu dinheiro. Tá? E o grupo Sony está considerando a aquisição do grupo Kadokawa. Tá? Tanto que isso aqui tá um burburinho no Brasil, na comunidade gamer. Ah, que a Sony vai comprar a Kadokawa para poder deter a majoridade na parte da From Software, que tem aquele jogo Elden Ring lá, né, que fez um sucesso danado. Esse eu não joguei porque não me sobrou grana. Então, como tem que pagar, deixa quieto, né? Canal pequeno orçamento, não dá, né? mas a ideia da Sony não é por causa da From Software. É por causa dos direitos autorais dos filmes e animes que a Kadokawa ela detém. Como é que fala assim? O negócio da From Software é só um bônus que vai vir junto. Por quê? Na hora que a Sony, na parte de filmes e animes, começar, como é que diz, fazer como é que se fala? As adaptações, ela não tem que esquentar com direitos autorais. E ela vai ganhar uma grana com direitos autorais. Você vê que a Marvel, em relação, quando a Marvel passou o Homem-Aranha para a Sony, ali, ela se lascou. Tanto que você vê que muitos jogos do Homem-Aranha, os jogos, depois que houve essa mudança ali, né, não foram para o Xbox, para a Microsoft. Então, a Sony ela ganha uma grana com esse tipo de coisa, ganha. Só que o negócio do game é só um bônus, tá? Que a Sony vai levar. Porque o negócio, o interesse da Sony é os direitos autorais sobre os animes, mangás e filmes. A parte da From Software é muito pequena, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Então, vou começar pelo exemplo do 7-Eleven. Por que eu quero trazer isso do 7-Eleven primeiro? Porque aqui ela vai te mostrar uma oportunidade de mercado que, se a pessoa tivesse identificado na época que deu o burburinho, ela ia ganhar muito dinheiro. Por quê? Olha só. As ações do 7i Holdings, 7i Holdings é o grupo 7-Eleven. Tanto que eu já expliquei aqui no canal que o 7-Bank ele vai ser desvinculado, tá? Do grupo 7i Holdings ali. Ele vai ser uma empresa à parte. Trouxe um vídeo falando sobre isso, para melhorar o valor de mercado em questão de comunicação e etc, para poder dar uma melhor visibilidade para a parte de alimentação.
Isso desvinculando o banco, como é que se fala assim, dá um outro ar para a empresa. Tá? Então, continuando, as ações do Seven Holdings subiram mais de 9% no início do pregão, né? Após uma reportagem da mídia de que a família fundadora do grupo varejista japonês, no caso a Ito Yokado, tá, pretende torná-la privada nesse ano fiscal. Olha aí. As ações subiram 9,2% para 2.661 ienes, o que dá bagatela de 17,20 dólares, em comparação com o aumento de 0,19% na média referência Nikkei. Olha aí. Então, é aquela velha história. Você viu que eu vou te trazer uma informação. O Seven, para você aplicar no grupo 7-Eleven, não sai caro. Você vê que 2.661 para comprar uma cota. Bacana? Bacana. Dependendo, a pessoa gasta muito mais com isso do que no McDonald's. Tá? Aqui no Japão, dependendo da quantidade que ela compra ali. Por exemplo, se vai eu e minha esposa no 7-Eleven, a gente já gasta isso. Né? Só que tem que levar em conta também, eu não sei te dizer, tá? se as ações do 7-Eleven, aqui do 7-i Holdings, elas pagam proventos, no caso juros, ou não. Tá? Se não pagar, você pode comprar isso aqui como é que eu falo assim? Investimento de oportunidade. Porque isso aqui vai subir mais? Grande provavelmente vai subir. Muito? Não. Por quê? Vamos continuar aqui. A emissora pública japonesa, a estatal, né, no caso NHK ou NHK, para quem mora aqui no Japão, informou, né, que a família fundadora Ito, que é do grupo Ito Yokado, que tem aquele supermercado de Ito Yokado, se eu não estou enganado, eu acho que foi o 7-Eleven, mas foi algum grupo que mexe com alimentos que comprou a Ito Yokado, mas eu acho que é o 7-Eleven, tá, que comprou o Ito Yokado. Tá? Nesse caso, a família fundadora Ito, no caso da Ito Yokado, pretende levantar mais de 51,7 bilhões de ienes para se tornar a empresa privada por meio de uma sociedade de propósito específico. E está negociando com os 3 maiores bancos do Japão e as principais instituições financeiras nos Estados Unidos. O 7-i Holdings está sob pressão para convencer os investidores que pode aumentar o valor por conta própria e se defender de uma oferta de aquisição de 47 bilhões da Alimentation Couche-Tard do Canadá. É aquela velha história, não precisa se defender. É só falar, não quero vender. Só que os acionistas vão falar, não, você tem que vender. Porque tem geralmente aqueles... Quem tem as ações, quando tem certas ofertas ou certas mudanças, tem votação. Então, por isso que ele fala que ele tem que convencer os investidores, que ele não precisa vender para o Couche-Tard ali. Só que nisso, com a ideia do Ito Yokado, o que vai acontecer? Eles vão migrar para o Ito Yokado. Só que antes dessa ideia de vender para esse grupo canadense, o governo japonês já tinha intervido. Ele falou, não, que não pode vender assim, pera lá, segura a onda aí. Tá? Então o governo japonês não queria que deixasse vender o 7-Eleven para um grupo estrangeiro. Tá? Aquela ideia bem nacionalista mesmo. Um grupo japonês tem que ficar no Japão, parará. Né? Então, nisso o governo japonês interveio, ganhou um certo tempo, e nisso o grupo Ito Yokado apareceu agora. Só que o que é valor de oportunidade? Ações do grupo Ito Yokado. Com isso, com certeza, as ações do grupo Ito Yokado vão subir de uma forma estratosférica. Tá? Só que vai ter um porém. Se eles, porventura, pagassem proventos, eu não sei se eles pagam, tá? Como eu não invisto no mercado japonês, eu não sei te falar. Mas se eles pagassem proventos, como eles vão gastar 51,7 bilhões, eles não vão pagar mais. Durante um bom tempo eles não vão pagar. Porque eles vão jogar isso no papel, que eles estão pegando esse dinheiro para fazer alavancagem para fazer investimentos. Então, com isso, ele deixa a obrigação de pagar, entre aspas, tá? Os proventos. Claro que no Brasil, igual por exemplo, no Brasil, se uma empresa que paga proventos, ela deixa de pagar proventos, depois ela tem que pagar com juros. Tá?
No Japão não sei se é assim que funciona, mas provavelmente o grupo Toyokado não vai pagar proventos se ela pagar durante muito tempo, porque você vê que ela está fazendo uma dívida muito alta. Só que em contrapartida, quem já tiver as ações do grupo, se aquilo valorizar, der aquela explodida, subir de forma estratosférica, se ele vender depois ele vai ganhar uma grana, mas muito alta. Então se você compra, por exemplo, o do 7-Eleven, que não vai subir grandes coisas mais, porque já deu uma subida, mas nós também temos que fazer aquele cálculo. O cálculo sobre PL, né? O cálculo sobre PV, no caso. Fugiu a nomenclatura aqui. Então, se você fazer o cálculo, né, no caso do PL e do PV, quem sabe fazer esse tipo de coisa, quem não souber, dá uma olhada. Apesar que tem sites que já te dão isso esmigalhado. Dá para você ver se o valor, no caso a valoração da empresa ali, ela está no patamar justo ou se ela está subvalorizada ou sobrevalorizada. Tá? Em cima disso aí dá para você ter uma ideia se vale continuar a pena comprando ou não. Tá? Mas aqui já dá para te mostrar o que? Se você pegar certas informações de mercado, você consegue ganhar ter altos rendimentos de 9,2%, que no caso teve aqui do grupo 7-Eleven. Só que lembrando, isso daqui não é day trading, isso aqui é swing trade. Tá? Porque para fazer day trade dessa forma aqui é impossível. Tá? Então, vamos para a próxima matéria aqui. Lula. Ressalto, pelo amor de Deus, não me venham falar de política. Estamos falando de economia. Tá? Isso aqui é oportunidade, sim, muito. Muito. Então acompanhe o canal aqui, porque você vai aprender a identificar uma oportunidade que tem, tá? De mercado. O Japão convidará o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva como convidado de Estado para março do ano que vem, marcando a primeira visita desse tipo desde a pandemia, revelaram as fontes governamentais, no caso japonesas. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que atualmente está visitando o Brasil, participará, no caso está participando, que eu gravei no vídeo passado, tá? Falando que o Ishiba já estava lá no Brasil para participar do G20. E vai estender o convite ao Lula no G20 ali. O ano de 2025 marcará o 130º aniversário das relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Tá? Que se posiciona como líder do Sul Global. No caso que são 130 anos de aniversário, no aniversário de 130 anos das relações diplomáticas. Você vê que é muito tempo, né? Praticamente, já dependendo da situação, são 2 gerações já. Não. Com o Brasil ostentando a maior diáspora japonesa no mundo e sendo a maior economia da América do Sul, as empresas japonesas têm um grande interesse nos recursos do país, como biocombustível e outros setores. Mas aqui entra a oportunidade que eu falei, ainda não. Calma lá, vamos chegar. Durante a visita de Lula, os 2 países devem trabalhar para estabelecer uma estrutura de parceria estratégica entre o Japão e o Mercado Comum do Sul, no caso o Mercosul. Mas, é claro, porque o Japão precisa fazer isso por quê? Só interrompendo aqui. Por causa dessa ideia das tarifas do Trump. Agora o Trump foi eleito. Ele vai tarifar muito alto os países. Então, se o Japão quer continuar crescendo, ele vai ter que migrar de mercado. Ele vai ter que deixar de ser dependente dos Estados Unidos. Senão ele vai se lascar, como eu já venho trazendo aqui. Tá? Então você vê que o Ishiba está correndo atrás disso, sim. Pô, é o mínimo que ele deveria fazer. Vamos lá, continuando aqui. A estrutura se concentrará em promover uma cooperação mutuamente benéfica, tá? Então, ambos os lados, em comércio e investimento, com um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Japão descrevendo seu objetivo como uma parceria ganha-ganha. Aqui, agora, vai entrar a oportunidade que eu venho falando. Embora o acordo de parceria econômica muito aguardada não esteja na agenda imediata, espera-se que os 2 lados
Brasil e Japão discutam o fortalecimento da cadeia de suprimentos de commodities, como grãos para rações e metais raros, bem como a cooperação em segurança econômica. Japonês, o que você quer dizer com isso? Se você vê commodities, eles estão falando para grãos para ração, mas não vai entrar só isso, tá, de commodities, vai entrar outras commodities. Por quê também? Você vê que tem frangos que são exportados para o Japão e uma série de outros produtos são exportados para o Japão. Então o que vai acontecer? Se acontecer uma parceria e melhorar como é que fala assim, a parte tributária, é uma grande oportunidade para o Brasil fazer dinheiro com o Japão. E nisso o que acontece? A parte do agro vai crescer. Então se você tem investimentos em fiagros no Brasil, tu vai rachar de ganhar dinheiro. Porque isso vai começar a subir. Agora os fiagros estão em baixa no Brasil porque, por causa daquele aumento da taxa Selic, que não sei o que. Quanto mais a Selic, o raio da Selic subir, que eu já expliquei no outro vídeo, mais isso vai cair. É bom para mim que sou investidor? É bom pra caramba, porque eu consigo comprar mais cotas com preços mais baixos. Só que em contrapartida, se essas empresas começam a lucrar, maior é o pagamento de dividendos, maior o pagamento de juros. Você vê que existe um contramão da coisa. Se cai, eu consigo comprar barato, mas eu ganho menos dividendos. Mas se sobe, eu ganho mais dividendos, em contrapartida eu consigo comprar menos cotas. Tá? Então tem que ficar atento nesse sobe e desce. Mas isso aqui é oportunidade sim pra caramba. Tá? Então se você procurar identificar quais são os fiagros no Brasil que mexem com exportações para o Japão, fica esperto, começa a comprar papel desses grupos, porque você vai fazer grana. Tá? Então isso aqui é oportunidade pra caramba, tá? Futuramente. Para ganhar, vamos pular já para o próximo, já para você ter uma ideia. Então já estou te trazendo certas considerações para você ganhar dinheiro e para você não perder dinheiro. Tá? Igual aqui, essa matéria. Norichukin do Japão registra prejuízo de 3,1 bilhões. O que é isso? Eles quiseram fazer alavancagem. Canso de falar, não faça alavancagem, senão sua vida vai se lascar. Olha aí, fizeram. Porque o Banco Norichukin, né, aqui eles colocam só o prejuízo, mas eles não estão colocando o porquê desse desespero por dinheiro. Porque o Banco Norichukin, ele é aquele banco agro. É aquele banco que faz que ele empresta dinheiro para agricultores. É o famoso FIAGRO, que eu acabei de falar, que é oportunidade no Brasil ali, tá? Nessa parte passada aqui, da visita do Lula. Então esse Norichukin, ele é um banco do governo que ele empresta dinheiro para os agricultores. O que aconteceu? Os agricultores estão tudo lascado, porque está subindo tudo, então eles precisam de dinheiro, empréstimos para poder fazer novas plantações, etc. Só que o que aconteceu? O Banco Norichukin começou a ficar sem dinheiro para fazer empréstimos. E nesse meio tempo que o Norichukin começou a ficar sem dinheiro, o dólar começou a desvalorizar e o iene começou a subir. E o que aconteceu no Japão? Perdeu dinheiro com investimentos. Porque os investimentos é o que fazia a captação de dinheiro para poder abastecer os cofres do Norichukin para poder dar os empréstimos para os agricultores aqui no Japão. Então o que aconteceu? Na matéria passada, as pessoas devem se lembrar que o Norichukin estava fazendo captação de dinheiro com a JA, que é o Banco Cooperativo dos Agricultores aqui do Japão. Porque o grupo JA é bem grande, tá? Ele mexe com parte cooperativa de venda de alimentos, no caso para commodities mesmo, tá? Mexe com a parte de banco, ele tem os bancos só para os cooperados deles ali. Então tem uma série de coisas. Então o Norichukin pegou uma grana emprestada com a JA e com outros empréstimos. Só que ele tem que fazer os relatórios econômicos dele. E aqui ele trouxe mais um relatório econômico com prejuízo, que eu vou trazer isso para você agora. Tá? O Norichukin, tá, do Japão divulgou que um prejuízo líquido de 3,1 bilhões de dólares, não é de
ienes é dólares, no segundo trimestre, após registrar perdas em seus grandes ativos de títulos do governos estrangeiros, que caíram de valor porque as taxas de juros permaneceram mais altas do que o esperado. O Noricchio Kim disse que não planejava levantar capital adicional além dos 1,3 trilhões de ienes anunciados em agosto para reforçar suas finanças. Esse reforçar as finanças é aquilo que eu estou explicando, que ele ficou sem grana, praticamente, para começar para dar empréstimos para os agricultores, porque você vê que é em agosto. Japonês, o que tem a ver agosto? Agosto em diante foi quando começaram as colheitas de arroz. E nisso o que acontece? Vai ter as colheitas de arroz e os agricultores já têm que se planejar para a próxima colheita. Então eles já têm que ir lá, já pedir como é que se fala assim, um empréstimo para poder comprar fertilizantes, maquinários, etc. Porque quanto antes ele chegar lá para fazer o empréstimo, mais rápido vai sair isso para ele, sem grandes confusões, do que vir 30 pessoas numa vez ao guichê ali querendo empréstimo. Aí tem que analisar papel, que não sei o que, leva tempo, até sair o negócio. Os resultados do Noricchio Kim contrastam com um dos megabancos do Japão, que registraram lucros recordes, né, em seus lucros do segundo trimestre na semana passada, impulsionados por taxas de juros mais altas e aumento na atividade corporativa. Isso destaca uma preocupação sobre a falha do Noricchio Kim em proteger adequadamente o risco da taxa de juros. O Noricchio Kim é a principal instituição financeira do Japão para as cooperativas agrícolas, florestais e pesqueiras, que gera lucro principalmente com investimentos em títulos e não com os empréstimos. Porque tem muito empréstimo que o Japão faz, às vezes, que é a 0 iene. Então, empréstimo, que eles falam empréstimo 00, etc. Então eles fazem empréstimo, só que eles não cobram juros. Então eles têm que captar dinheiro de algum outro local. A empresa é monitorada de perto como um dos maiores investidores institucionais do Japão, administrando 47 trilhões em ativos. Então 47 trilhões em ativos, já sabe, em investimentos lá fora. Tá? Ele buscou rendimentos mais altos no exterior em meio às taxas de juros baixíssimas no Japão. É aquilo, o famoso alavancagem. Ele pegava parte, declarava como empréstimo 00, captava esse dinheiro e jogava lá fora. Né? Mas essas apostas fracassaram quando as taxas de juros dos Estados Unidos e na Europa aumentaram, reduzindo o valor dos títulos comprados durante os períodos de juros baixos. Então o que acontece? Deu aquela oscilação, tá? O mercado de câmbio aqui no Japão, o iene valorizou, o deles lá desvalorizaram, então deu aquela alternada. Na hora que eles iam repatriar o dinheiro, dava menos. Olha aí. Né? Por isso que eu falo que quem alavanca se lasca. Canso de falar. O Noricchio Kim ainda tinha 1,5 trilhões de ienes em perdas não realizadas em seus títulos no final de setembro, que eu relatei aqui, abaixo dos 2,2 trilhões de ienes no final de março, que eu também relatei aqui. Tá? Por isso que eu falo para você, se você quer ficar sempre bem informado, se inscreva no canal, deixa seu like, clica lá no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? O banco disse anteriormente que mudaria seu portfólio para outras classes de ativos em vez de títulos soberanos, no caso títulos de governo. Mas o CEO Kazuto Oko disse em uma entrevista coletiva que o foco desde março tem sido vender ativos para proteger o seu balanço. Claro, não tem grana, ele tem que vender. Né? A empresa relatou lucro líquido de 80 bilhões de ienes no ano passado. Sim, no ano passado ele ganhou uma grana pra caramba. Tá? Tanto que eu vinha reportando isso aqui também. Mas você vê que agora, o que ela ganhou de bilhões, ela está perdendo em trilhões. Você vê que investimentos mal feitos, visando só ganância, porque a alavancagem nada mais é que a ganância. Porque o mercado de ações, resumindo a coisa, se você não for um day trader,
em um swing trade, você só vai ganhar o quê? Com tempo. E com muito tempo. É igual que o governo japonês estava fazendo. Ele estava tentando ganhar com tempo, não fazendo trade. Só que fazer, como é que fala assim? Ganhar com investimentos em títulos, fazendo alavancagem, porque você está tomando um empréstimo para você fazer uma alavancagem ali. E esse empréstimo, você viu que eles falaram que não era juros 0,0. Ele tinha juros ali. Então aqueles juros estão correndo. Só que se o ganho, dependendo, for menor que os juros, tu se lascou. Por isso que nesse ponto existe aquele prêmio de risco. Claro, quanto maior o risco, maior o ganho. Mas também, quanto maior o risco, maior a perda também. Por isso que eu falo, quem quer ganhar fazendo carteiras previdenciárias, não swing trade ou day trade, quer ganhar ao longo do tempo, fazer uma carteira previdenciária igual a minha, você tem que comprar e ter calma. Compra, tenha calma e deixa. Porque você não vai ficar comprando e vendendo. A não ser que você compre algumas ações para fazer, como que fala assim, de oportunidade. Compre e venda de oportunidade, igual com bitcoins, etc. Criptomoedas, coisa que eu não faço. Tá? Então, isso vai de cada um. Tá? Mas de vez em quando eu identifico uma ação assim baratinha, eu até compro. Deixo lá quieto ali, porque na hora que eu vejo que valoriza muito, eu vou lá e vendo. Mas no meu normal é só para ganhar juros mesmo. Mas tem muita coisa de oportunidade no mercado ainda, tá? Se as pessoas saberem identificar, tem muita coisa boa. É igual o grupo Valide no Brasil. Pouca gente fala da Valide. Mas a Valide ali tá pagando dividendos até bacanas ali. Aqui. Fundo privado. Público-privado aqui do Japão. Não invistam nisso. Tá? Pelo amor de Deus, porque isso aqui é um risco muito alto. Olha só, por que disso? A maioria dos chamados fundos de investimentos públicos e privados do Japão sofreu com uma má gestão e agora são quase totalmente controlados pelo governo central. A taxa de investimento do governo ficou em média de 80% para 8 fundos públicos privados, representando... 8 fundos público-privados representativos, segundo o estudo da Asahi. A proporção ultrapassou 90% de 5 deles. Então o que isso quer dizer? Que no dia que o governo falar assim, não vou mais aportar aqui, acabou. Quem investiu ali, perdeu. Porque essas empresas, por exemplo, nunca mais vão conseguir se levantar. Porque não estamos falando de 30%, 40%, estamos falando de 80% a 90%. Essas empresas nunca mais vão levantar. Então não façam isso. Tá? Pelo amor de Deus, não me invistam nessas empresas. Eu vou chegar lá. Os setores público e privado financiaram conjuntamente esses fundos para dar suporte a investimentos que seriam muito arriscados para o setor privado sozinho. Então você vê que já está falando, por si só já tem um risco muito alto. Tá? O setor privado deve assumir a liderança na identificação de oportunidades de investimento para os fundos. É aquilo que eu falei nesse vídeo. Você tem que pegar informações de mercado de forma fragmentada e nisso você identificar oportunidades de investimentos para você ganhar, como eu já trouxe algumas aqui. Tá? No entanto, a gestão ineficiente prevaleceu, resultando em uma série de falhas de investimentos. O que é isso? Gestores cabaço. Tá? Não tem outra palavra, gestores bem ruins de mercado mesmo. O governo subscreveu a maior parte do capital adicional injetando nos fundos, aumentando consideravelmente a proporção mantida pelo setor público. 14 fundos público-privados estavam sujeitos à inspeção do secretariado do gabinete até o final de março de 2023. 8 dos 14 são financiados por investimentos fiscais e empréstimos, com base na premissa de que os fundos serão devolvidos ao governo após a conclusão do investimento. Mas se o governo está investindo 80% a 90%, que vai voltar o quê? Só dinheiro para o governo, não teve lucro nenhum. Aquilo que ele investiu vai voltar só. Não teve ganhos a mais. Como é que se fala? Então, é inteligente esse tipo de coisa? Não.
Então você vê que o governo japonês, a auditoria do governo japonês é horrível. Porque ele já deveria ter cortado esse tipo de coisa. Mas não cortou, continuou lá aportando. Aportando. De duas uma. Ou tem alguém ganhando uma grana muito grande por trás, ou existe um lobby muito grande por trás. Porque no normal, nenhum governo deveria ficar aportando dessa forma que está. Tá? Porque basicamente deveria ser o que? 50-50. 50-50. Tá? Mas é o que não aconteceu. Então, você vê que tem muita sacanagem aí. 6 dos 8 fundos foram igualmente financiados pelo governo e pelas empresas privadas quando foram estabelecidas. 2 exceções foram a Japan Investimento, que é a JIC, tá? E a Cool Japan Fund, que é a CJ, ambas sob jurisdição do Ministério da Economia. Então você vê que essas são mais, como é que se fala assim, estatal do que privado. Tá? O governo não estabeleceu um teto para a proporção de investimentos nos fundos. De acordo com o alto funcionário do Ministério das Finanças do Japão, a divisão 50-50 entre o governo e empresas privadas era frequentemente usada para manter a estrutura público-privada, o que seria normal. Tá? Seria o que seria, como é que se fala assim, o certo. Na época da criação, a CJ, é aquilo que é o Cool Japan Fund, tá? Solicitou um empréstimo e financiamento do governo, explicando que esperava aproximadamente o mesmo montante do investimento do setor privado do que do governo. No entanto, no final do ano fiscal de 2023, o investimento médio do governo nesses 8 fundos haviam aumentado para 80,2%. Dos 6 fundos que começaram com a participação de 50-50, a participação do governo aumentou em 5 deles. Então, vou trazer aqui para você, olha só. A taxa de investimento do Estado ultrapassou nos 3 fundos, a Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport, Urban and Development, que é com a sigla JOIN, é JOIN, tá? A Agriculture, Forest Fisheries Fund Corporation for Innovation, Value Chain and Expansion, Japan, com a sigla A-5, é FIVE. E a Fund Corporation Overseas Development Japan e ICT, ICT and Postal Services, com a sigla JICT. Então, se você vê Joint Ventures com essas siglas, corra disso, pelo amor de Deus. Senão você vai se lascar. Tá? Eu falo assim porque tem cada vez mais brasileiros investindo aqui no Japão. Japonês, você investe? Não, não invisto. Meus investimentos são todos no Brasil. É aquilo que eu falo. Eu não penso, dependendo, em morar por resto da vida aqui no Japão. Então eu já direciono todos os meus investimentos para lá. Porque quando eu voltar, já está tudo nos conformes, com pagamento de imposto de renda, tudo certinho, bonitinho, nos trâmites, sem ter que esquentar a cabeça. Tá? E outra, aqui no Japão, eu sou, como é que se fala assim, como eu tenho esse problema de hérnia, não consigo ficar... Não é que eu não consigo, as empresas não me aceitam. E eu também já não consigo ficar em pé por mais de 5 minutos sem sentir dores horrendas. Então eu tenho que viver à base de medicamentos, injeções. E para mim conseguir um emprego que é sentado basicamente quase zero no Japão. Então praticamente não trabalho. Tá? Então o que acontece? Eu tenho isenção na prefeitura. Mas se eu começar a investir no meu nome, a prefeitura vai falar, tu é isento, mas de onde você está tirando para investir? Aí eu perco minha isenção. Tá? Então já dá para você ver que dá problemas. Então eu não posso fazer grandes coisas no meu nome também. Tá? Se eu fosse fazer investimentos, teria que ser no nome da minha esposa que ela trabalha. Então tem muitas coisas assim que a gente tem que levar em conta aqui no Japão. Tá? Você vê que tem pessoas que estão perdendo visto permanente por... como é que fala assim? Se endividou no Estado. Não consigo pagar o negócio. Não foi lá, não tentou fazer uma negociação. Tá perdendo visto permanente. Então perdendo uma série de concessões aí. Então os estrangeiros estão cada vez ficando com menos, como é que se diz? Menos direitos. Financeiramente falando. Então tem que se tomar cuidado, sim, você tem que tomar todas as precauções possíveis para você poder não se lascar. Tá?
Mas continuando aqui, quando esses fundos aumentaram seu capital para expansão de negócios, o governo financiou grande parte da expansão, quando as empresas contribuíram com apenas uma pequena quantia. Por exemplo, a Join, né, que é com a sigla JOIN, ele reforçou seu capital em 265,1 bilhões de ienes, tá? O que dá a bagatela de 1,72 bilhões de dólares. No total, mais dos 99% ou 264,6 bilhões de ienes foram fornecidos pelo governo. Então, na hora que o governo, como é que se fala assim, cortar ou diminuir esses subsídios, acabou com essas empresas, tá? Com esses fundos de investimento. Então, não invistam nisso, pelo amor de Deus, tá? E quem te fazer investimentos em fundo de investimentos, empresas aqui no Japão, faça a pesquisa. Se tem o dedo do governo, se tiver, pula fora. Porque se o governo Shiba começar a fazer uma devassa em questão de corte de gastos, isso aqui vai rodar. Se ele for um governo sério, isso aqui vai rodar. Aí muitas empresas vão lascar. Só para finalizar aqui. A maioria dos fundos dos quais o governo detém mais de 90% dos patrimônios acumulou perdas superiores a 10 bilhões de ienes e precisa urgentemente de uma reformulação de gestão. O perigo já começa aqui. O setor privado está investindo nesses fundos apenas por cortesia. E a parceria público-privada não passa de um nome, disse Hideaki Tanaka, professor de finanças públicas da Universidade de Meiji. Fundos deficitários devem ser eliminados e a taxa de investimento do governo deve ser limitada apenas a 1/3 para permitir que o setor privado assuma a liderança de gestão. Acabei de falar tudo. Você vê que até um professor de universidade está falando que o governo tem que pular fora. Então, se você tem investimentos aqui no Japão em fundos de investimentos, se você não fez a pesquisa, no caso não fez o dever de casa, que tem o dedinho do governo, pula fora. Se você não sabe pesquisar esse tipo de coisa, pula fora. Porque na hora que o governo pular fora disso aqui, tu vai perder uma grana. E dependendo de quanto você aportou, tu vai se lascar. Tá? Então, quem avisa amigo o tio Japa aqui já está te avisando. Pula fora. Tá? Vamos respirar um pouco aqui. Última matéria, deu para encaixar tudo. Bacana. Então vamos lá na parte da Sony. Eu quis gravar isso aqui também por quê? Porque isso aqui mostra oportunidade de ganho. Tá? Tanto do lado da Sony quanto do lado da Kadokawa. Tá? Porque como a Sony comprando a Kadokawa, vai ser lucro para os dois lados. Então é aquela velha história. Quer ganhar um dinheiro investindo aqui no Japão? Já estou te dando duas dicas. O Grupo Sony e a Kadokawa. Tá? Mas vamos lá. Tanto que saiu na mídia, escuta só. Assim a gente passa vergonha, né? Não tem jeito. ゲームなどの知的財産権に関わる事業の拡大を目指していて、関係者によりますと、角川の買収に向けて検討しているということです。会社は今年度から3年間の経営計画の中で、1兆8000億円の予算枠で買収などを検討していく方針を示していて、アメリカのメディア大手パラマウントグローバルの買収も検討していましたが、その後交渉から撤退していました。Tá bom, senão vai dar problema. Então aquilo que eu estava explicando antes, né? A Sony está comprando isso, não é questão do game, da From Software, nem nada. Isso aqui é só um bônus. Tá? Ela quer o quê? Os direitos autorais para animes, mangás e filmes. Porque no dia que ela quiser fazer uma readaptação ou pegar esses que já estão prontos e jogar no mercado, né? Dar uma repaginada e jogar no mercado ali, ou já os que já estão no mercado já vão render uma grana para ele. Então, como é que se diz? É uma oportunidade, mas para quem é investidor, não especulador, mas investidor, isso aqui é uma grande oportunidade, tanto para Kadokawa, tanto para o Sony. Tá? Foi revelado que o grupo Sony está considerando adquirir a grande editora Kadokawa,
Parece que o objetivo é fortalecer os negócios de entretenimento como anime e jogos. O grupo Sony pretende expandir seu negócio relacionado aos direitos de propriedade intelectual como animes, músicas e jogos, segundo as fontes consideradas em adquirir a Kadokawa. Então você vê que no caso do anime, você vê que o anime ultimamente está fazendo um grande sucesso. Tá? Parte de música também, só que tem que ficar esperto com o anime porque os coreanos eles estão fazendo coisas muito boas. Tá? Então o que acontece? Vai ser grande concorrência para o Japão nessa parte, tanto de anime como mangá. Aqui no Japão eles falam mangá, lá na Coreia não lembro se é manhwa, é um troço assim, eu não consigo fazer aquela pronúncia. É um troço bem parecido, tá? Mas vai ser concorrência. Então, como é que se diz? Quem não se preparar agora vai ficar para trás. É igual aquela parte automobilística. Anos atrás a Toyota não tinha grandes concorrentes. Agora ela tem a China. Você vê que na parte dos EVs a China deu uma disparada. Deixou o Japão para trás. E nisso vai trazer, dependendo de consequências, sim. Porque está chamando o Japão de hipócrita, como eu já tinha explicado antes. Que o Japão fala muito em relação à descarbonização, mas não está soltando carros no mercado que contribuam para a descarbonização. Diferentemente da China, que não tem falado grandes coisas, mas está soltando muita coisa. É aquela velha história, não promete nada, mas entrega tudo. O outro promete tudo e não entrega nada. Tem que se tomar cuidado pra caramba com isso. É a famosa da hipocrisia. Mas continuando. A empresa indicou que irá considerar aquisições dentro do seu orçamento de 1,8 bilhões de ienes no seu plano de negócio de 3 anos a partir deste ano fiscal. E também está considerando adquirir a gigante americana de mídia Paramount Global. Para comprar Paramount, o cara tem que ter cartucho na bala na agulha, como é que se fala, né? Por outro lado, além da publicação, a Kadokawa tem pontos fortes em animes e jogos. Também está focada no seu negócio de conteúdo, incluindo a fusão que é a Dwango, que opera um serviço de distribuição de vídeos. Tanto que quem assiste os vídeos, ou dependendo de animes aqui do Japão, longas metragens, aparece. Bem no início do filme ali aparece. Dependendo se a publicadora for a Kadokawa, aparece lá, bem grande o logo da Kadokawa lá, né? O grupo Sony já detém 2% da empresa e também tem participações nas subsidiárias de jogos. Aí ele está falando do caso da From Software ali, né, que fez um furor, um burburinho muito grande no mercado de games, assim, entre os, como eu falo assim, entre os entusiastas de games do Brasil ali, que tem aquela guerrinha ali do Microsoft vezes Sony, né, e tem o Xbox vezes sonista, a PlayStation 5, então tem essa guerra lá, não sei pra quê, uma coisa tão besta, como se fala. Porque todo mundo deveria aproveitar os jogos é para todo mundo aproveitar, não, mas fica assim, não, meu console é mais forte, meu peru, desculpa, já ia falar uma besteira aqui, tá? Então já dá pra você ter uma ideia como é que a coisa é. Então, desnecessário, é igual Palmeiras vezes Corinthians, é umas coisas bestas, né? O objetivo é considerar essa aquisição para se fortalecer, o negócio de entretenimento através da incorporação com o conteúdo da Kadokawa. Sim. Por que disso? Quem vem acompanhando o trajeto da Sony, ela está vendo que ela está ganhando mais grana com parte de entretenimento do que com linha de hardware. Hardware que fala assim, produtos, no caso televisão, aparelho de som e outras coisas. A parte de vídeos, jogos, animes está dando muito mais grana que essa parte de hardware, né? Então você vê que ela nada mais justo. Ela está vendo que esse lado está dando mais grana, então vamos investir para esse lado que está dando mais grana, sem deixar cair o outro. O outro eles vão se mantendo, só que nisso o grande investimento vem para cá. Pode ser que aconteça algum dia de haver um desequilíbrio nisso, pode acontecer, tá?
a Sony ir eliminando cada vez mais setores de hardware. Tipo, vou eliminar o setor da televisão da Bravia. Vou eliminar setores de telefonia. Ou vou eliminando alguma coisa. Eles vão cortando aos poucos e vão migrando o investimento para outros. Pode acontecer no futuro? Pode acontecer. Tá? Por isso que tem que ficar atento no que você investe. Tá? Por isso que eu sempre falo, quer investir, mas não quer investir em ter dor de cabeças, invista em empresas que eles consideram perenes. Tá? O que isso quer dizer? São empresas que não têm grande parte cíclica. Exemplo, empresas que mexem com energia elétrica. Tem empresas de geração, distribuição, né, e transmissão. Você vê que são 3 tipos. Então, se você fizer isso, investir nessas empresas, pode vir coronavírus, pode vir não sei o que lá de vírus, não sei o que lá. Essas empresas sempre vão ganhar dinheiro. Porque todo mundo depende dessas empresas. Caiu, deu uma seca, vai gerar menos energia, vai aumentar o valor. Sim, mas você vê que essas empresas estão ganhando, independentemente de situação. Elas estão ganhando em tempo todo. Então, se você investir nessas empresas, você já sabe que você vai ganhar o tempo todo. Por mais que dê altas e baixas. E se você não for ficar fazendo trade, no caso compra e venda, for comprar só para ganhar juros, você compra e deixa. Que você sabe que você vai ganhar. Por muito tempo. Isso é só um exemplo. Tá? Então, se você saber investir, você vai investir, que você não tem que ficar acompanhando o mercado, você não tem que ficar fazendo igual esse tipo de coisa que eu estou fazendo, relatórios econômicos, mostrando relatórios econômicos, mostrando oportunidades de compras, etc. Você não vai precisar de fazer esse tipo de coisa. Para você que não é, não é investidor, ou não tem, não tem aquela capacitação para investidor, mas quer investir. Então, se você pegar certas coisas, dá para você fazer. É igual o fundo de investimentos. Dá para você montar. Olha essa dica aqui. Geralmente, se você não escuta falar nessa dica em lugar nenhum, tá? Porque eu acompanho outros canais de investimentos, etc., canais grandes, e eu não vejo eles falando. Só teve um ou outro que falou, tá? Mas é muito pouco. Fundos de investimentos. Você pode montar uma carteira de fundos de investimentos para você sem ter que mexer com o corretor. Sem ter que pagar corretagem. Como isso, japonês? Você abre a carteira do fundo de investimentos. Você tem lá, você vê lá os fundos de investimentos que tem. E você faz a negociação você mesmo. Com aqueles fundos individualmente. Em vez de você pegar todo aquele fundo de investimento. Porque geralmente fundo de investimento, eles agregam um monte de ações ali, só que você tem que pagar uma corretagem. Mas se você pegar fracionado ali, você não paga essa corretagem, dependendo da corretora. Tem corretora que se você fizer o negócio, você não paga a corretagem. Mas se você usar o fundo de investimento deles, você paga a corretagem. Então dá para você fazer o fundo de investimento deles sem pagando corretagem. Você vê? É jogada, tá? Mas é aquela velha história. Tem que ver se a pessoa quer fazer esse tipo de coisa, ou quer sempre ter um profissional ou não. Mas já estou te dando o caminho, como é que se diz? O caminho das flores, tá? Para você ir aprendendo. Esse vídeo aqui eu te deu uma grande lição sobre identificação de pontos de mercado. Para você fazer investimentos, para você correr de investimentos. Por isso que a informação é muito importante. Tá? Você vê que o maior ativo, tá? O maior bem dessa, dessa época atual é a informação. A informação, ela pode te fazer ganhar dinheiro, como ela pode te fazer perder dinheiro, se você acreditar em certas coisas. Então tem que se tomar muito cuidado, tá certo? Mas eu espero que esse vídeo tenha te instruído de alguma maneira, ou tenha te ajudado de alguma maneira a entrar no mercado de ações ou continuar no mercado de ações de investimentos, porque isso aqui é muito gratificante. E eu falo para você, eu me arrependo de não ter entrado antes. Me arrependo mesmo. Tá? Mas vida que se segue. Então cada um no seu momento. Tá? Mas quem puder, faça, nem que seja de início por renda fixa. Aí depois migra para renda variável.
Foi o que eu fiz. Comecei no renda fixa por alguns anos. Aí depois que eu vi como é que a banda funcionava realmente, criei coragem, aí eu comecei no renda variável. Mas eu não fui direto para renda variável. Muita gente deve achar que eu fui diretamente para renda variável. Não, eu comecei no renda fixa. Tá? Durante uns bons anos. Tá? Mas é aquela bela história. Vida que se segue, né? Então eu espero que isso aqui te ajude a você criar coragem e começar a fazer investimentos para você. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? E Maido!